Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal e hoje iremos falar sobre quais bancos financiam imóveis de leilão e qual que é o melhor. Eu recebo essa dúvida o tempo inteiro no Instagram e também recebo de pessoas que sempre me questionam. Luiz, será que é só a Caixa que aceita financiamento? Será que tem outro banco que também promove imóveis de leilão que também aceita financiamento? Então isso que a gente vai ver nesse vídeo. Tá bom, Luiz. Você vai me mostrar aí vários bancos, acredito, eu espero. E desses bancos, qual que é o melhor banco? Tem um que é melhor que o outro? O que eu devo comparar com um banco e o outro para saber se ele realmente é melhor e ver se ele realmente me atende? E um outro erro comum que eu vejo aqui o tempo inteiro, é principalmente para quem está começando nesse mercado, é apenas se balizar pela taxa de juros. O banco A tem uma taxa de juros X, o banco Y tem a taxa de juros 1,5x. Será que o banco Y ele é pior que o banco A só por causa disso? Então não, a gente tem que fazer uma análise completa e a gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo. Então, uma tese aí para fechar com chave de ouro, para fechar a nossa introdução, é o melhor banco, na verdade, é o que vai viabilizar a operação. Não existe aquele, esse é o melhor banco de todos, por isso e por aquilo. Não, cada operação vai ser uma e a gente vai ver ali por imóvel o que faz sentido para mim naquele momento. Então iremos ver tudo isso aqui nesse vídeo e você vai sair aqui sem nenhuma dúvida. E para quem não me conhece, meu nome é Luiz Rezende e meu objetivo aqui é te ajudar a lucrar seus primeiros R$100 mil com imóveis de leilão. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. E para você também que não me segue no Instagram, meu Instagram é luiz.rezende_. Vai lá, me segue que eu estou postando vídeos diários de como você pode entrar nesse mercado e lucrar seus primeiros R$100 mil. Quando a gente fala de financiamento imobiliário de um imóvel de leilão, a gente tem que pensar em dois pontos importantes. São duas análises iniciais. A primeira, o banco, será que ele aceita a operação? Como assim, Luiz, aceita a operação? É isso aí. Será que o banco, para aquele imóvel específico, ele aceita financiamento? Eu já posso trazer aqui para vocês, e já trouxe em outros vídeos, que por mais que o banco, em algumas operações, ele aceita financiamento, pode ser que aquele imóvel específico ele não aceite. Então a gente tem que se atentar a esse ponto. O outro ponto, que é super importante, tão quanto o primeiro, será que o banco ele vai liberar crédito para financiar no meu nome? Então, será que o comprador ele consegue a aprovação para que ele consiga financiar aquele imóvel? Então, esse ponto é muito importante, porque nem todo imóvel de leilão ele é financiável. Então, pode ser que por mais que aquele banco ele tenha imóveis disponíveis, pode ser que aquele imóvel que a gente está avaliando ele não se enquadre ali dentro dos imóveis que aceitam financiamento. Então esse é um ponto importantíssimo. E outro ponto também que a gente tem que se atentar, o financiamento imobiliário, ele nunca vai ser igual, ou quase nunca, quando a gente muda a instituição. Cada instituição, cada credor, cada banco, ele vai ter ali sua particularidade, vai ter aquele ponto diferente. Às vezes pode ser a entrada, pode ser a taxa de juros, pode ser o tempo ali do financiamento. Será que todo imóvel de leilão dentro daquele banco, o tempo de financiamento é o mesmo? Será que todos são 35 anos? Será que tem tempo menores? Então, a gente vai ver isso aqui. O que a gente pode pensar aqui? O tamanho dessa oportunidade. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco todos os bancos que financiam. Mas o que quer dizer isso na prática? É a oportunidade. Porque se tem mais bancos, eu tenho mais alternativas ali para estruturar minha operação. Ou seja, eu não preciso ficar preso à Caixa Econômica Federal. E esse é um erro muito comum, principalmente para quem está começando. Por achar que a Caixa é o único banco que faz financiamento, eles ficam só procurando imóveis da Caixa e não aproveitam as outras oportunidades. O que acontece? Pode ser que a concorrência da Caixa diminua, porque todo mundo está só vendo imóvel lá, e em outros bancos não tem concorrência. Por exemplo, um aluno meu arrematou um imóvel essa semana no Banco Santander que aceitava financiamento sem concorrência nenhuma, com um lance único, um imóvel excelente que vai dar uma ótima lucratividade, um ótimo retorno, acima de 50% de ROI nos 12 meses. Isso a gente está considerando o pior cenário. Lembrando, se a gente vender antes e o menor tempo, esse ROI ele aumenta
significativamente por se tratar de um imóvel financiado. E essa parte ela é super importante porque se eu consigo financiar um montante maior, ou seja, minha entrada é menor, ao invés de eu ter que desembolsar esse dinheiro ali para comprar esse imóvel, eu posso usar esse saldo que eu não precisei desembolsar para fazer uma reforma, para pagar a documentação e entre outras coisas. Então, quanto mais for o percentual que eu estou financiando do imóvel, melhor, meu desembolso é menor e com isso também, normalmente o meu ROI ele é maior. Por isso que o ROI de um imóvel financiado ele é bem maior do que o imóvel à vista. Justamente porque meu desembolso é menor, eu estou tirando menos dinheiro do meu bolso. Então, outros mitos que a gente tem dentro desse mercado. Esse, sem sombra de dúvida, é um que eu escuto demais. Luiz, cara, você tá de enganação aí. Eu só ouvi falar até hoje no mercado que é só a Caixa Econômica Federal que financia. Ela tem ótimos financiamentos. Eu já até vi ali alguns sites que falava que financiava 5%, com só 5% de entrada, mas eu vi gente falando ali que financiava com entrada de 10%, mas que subiu. Qual que será que é a regra? Então, para vocês terem uma ideia, o pessoal fica tão preso na Caixa Econômica Federal que a todo momento eles ficam mudando esse valor de entrada, acho que ficam imaginando aí coisas diferentes, mas a gente vai ver exatamente qual que é a taxa, qual que é o percentual de entrada para o imóvel de leilão da Caixa. Mas o ponto mais importante desse mito, não é somente a Caixa que vai financiar imóvel de leilão, tem outros credores. Outro ponto, se o meu crédito está aprovado, eu posso sair arrematando o imóvel de leilão ali da Caixa tranquilamente? Não, já falei para vocês. Primeiro ponto, meu crédito tem que estar aprovado. E segundo ponto, o imóvel ele tem que aceitar financiamento. De nada adianta eu ter o crédito aprovado se aquele imóvel que eu estou avaliando, ali no edital, as condições ela não aceita financiamento. Então chegou a hora. Luiz, quais bancos financiam e o que eu tenho que comparar entre eles para saber realmente qual que é o melhor? Quais que são os pontos de destaque que eu tenho que levar em conta na hora de considerar um imóvel que aceita financiamento? Então, o que eu devo comparar entre os bancos? Primeira coisa, percentual financiado, ou seja, quanto que eu tenho que dar de entrada para aquele imóvel que eu estou comprando e qual o montante, qual que é o residual que o banco financia para mim. Vocês vão perceber aqui que dentro das instituições, esse número ele é variável. Tem instituições que vão financiar 80%, tem instituições que vão financiar 95%, tem instituições que vão financiar 90%. Então, cada banco, cada credor vai ter sua regra. Então, com isso também, a gente vai variar o ponto 2, que é a entrada necessária. Será que aquele imóvel que é da Caixa, a entrada é 5%? Então, se for um imóvel de 100 mil, eu tenho que desembolsar 5 mil? E se esse mesmo imóvel fosse do Santander, como que seria? Então, com isso, a gente vai influenciar 3 pontos importantes. Primeiro, a taxa de juros, a parcela que eu estou pagando ali do financiamento todo mês e, como consequência, se meu intuito é vender esse imóvel, o custo total da operação, que isso vai impactar diretamente no meu retorno, no meu ROI. Quanto que eu estou investindo, quanto que eu estou tirando do bolso e qual que vai ser o lucro que eu vou ter com esse imóvel após a venda. E lembrando, sempre a gente precisa, antes de arrematar, ter a aprovação de crédito independente do credor. Então, se for um Bradesco, eu preciso me direcionar até o Bradesco para saber qual que é o limite de crédito máximo que eu posso arrematar ali de um imóvel de leilão que eu não vou ter problema. Da Caixa, a mesma coisa. Eu preciso entrar em contato ali com o CCA, porque o CCA vai me falar exatamente qual que vai ser o valor máximo de um imóvel que eu posso arrematar, se eu posso arrematar 1, 2, 3, e qual que é o montante máximo juntando aí todos esses imóveis. Então, antes de arrematar, é super importante que a gente avalie exatamente qual que é a nossa margem de crédito, para que a gente não tenha problema lá na frente. Então vamos lá, vamos para a prática. Eu separei aqui agora alguns sites de bancos que financiam imóveis para a gente avaliar. A gente vai avaliar alguns imóveis de leilão aqui juntos. Vamos lá. O primeiro credor que eu separei é o Banco Inter. É isso aí. O Banco Inter, ele também financia o imóvel de leilão. Mas vamos ver quais são as condições. Se você está vendo isso aqui pela primeira vez, essa aqui é a carinha do site do Banco Inter. Então aqui tem todos os imóveis de leilão do Banco Inter disponíveis. Aqui a gente consegue colocar alguns filtros, filtrar por estado, sobre subcategoria, se é apartamento, casa, sala. Então é bem completo. Vamos pegar aqui um exemplo de um imóvel só para a gente ver. Esse imóvel aqui,
lá do Rio de Janeiro, que está com 49% aqui de deságio, ou seja, está com quase 50% de desconto. Dei um zoom aqui para vocês. Então, esse imóvel aqui, vamos ver as condições dele. Então, aqui a gente tem algumas fotos do imóvel, um imóvel aí médio padrão, imóvel bem interessante, bem bonito, bem chamativo, inclusive, indo a leilão aí com 50% de desconto. Pera aí, Luiz, esse imóvel aí é um médio padrão? A gente considera aí, ele está com 50% de desconto, em torno aí que ele é um médio alto padrão, um imóvel com terreno aí de 415 metros quadrados e a área construída 230 metros. Esse aqui, na verdade, é em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bacana. Então, aqui de financiamento, o que a gente está falando aqui de condições? Financiamento até 240 meses. Vamos descer aqui, a gente consegue ver mais alguns pontos sobre o financiamento. Então, valores. Olha aqui as condições de pagamento. Aceita pagamento à vista. Financiamento, imóvel desocupado, sinal de 30%. Então, vamos pegar esse imóvel aqui, por exemplo, 970 mil. Quanto que seria 30%? Então, de entrada, 291 mil. E eu consigo financiar o restante. Então, disso aqui, eu financiaria 679 mil reais. E como que seriam as condições desse financiamento? Está aqui. Saldo, eu posso financiar o saldo de 24 a 240 parcelas mensais, com juros de 10% ao ano, mais IPCA. O IPCA o ano passado ficou em 4,52%. Então, estamos falando aí de uma taxa de juros média de 14,5% mais ou menos. Então, essa aqui é as condições para o Banco Inter. E como vocês viram aqui, tem vários imóveis disponíveis. Vamos pegar esse outro imóvel aqui, por exemplo, lá em Nilópolis, Rio de Janeiro. As mesmas condições. Financiamento em até 242 meses com 72% de desconto. Vamos descer aqui para a gente ver os valores. Mesma coisa. 30% mais o saldo parcelado, financiado, na verdade, em até 240 parcelas. Luiz, 240 parcelas dá quantos anos? Vamos lá. 240 dividido por 12. Você consegue financiar, então, do Banco Inter 20 anos. Sensacional. Luiz, qual que é outro banco que financia além do Banco Inter? Outro banco também seria o Banco BRB. Vocês conhecem esse banco? E o BRB, que é o Banco de Brasília. Um banco aí bem conhecido no meio de investidores, que tem uma taxa de financiamento, uma taxa de juros muito baixa. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender um pouquinho mais das condições de financiamento. Então aqui a gente tem vários imóveis também disponíveis, uns com desconto, outros com menos desconto. Vamos pegar, por exemplo, esse imóvel aqui. Um apartamento residencial Vila Maria, em São Paulo. Valor de venda: R$ 393.867. Aqui a gente tem opções de parcelamento. Nesse caso aqui, a gente tem uma entrada mínima de R$ 110 mil, pensando nesse imóvel aqui. Mais o restante em um saldo em 2 vezes, mais juros de 8,18% ao ano, mais IPCA. Então, com isso, a gente está falando aqui inicialmente que eles fazem parcelamento. Mas no caso aqui do financiamento imobiliário, como que é? Nesse caso aqui, a entrada é só 10% para o BRB. Super interessante também. Por quê? Se o imóvel é 393 mil, a gente está financiando aqui 331 mil e dando de entrada só 36.810. Então, aí uma baita oportunidade. Aqui tem algumas fotos do condomínio. E aqui a gente consegue ver também um panorama geral desse imóvel. Algumas considerações importantes. Um pouquinho mais ali sobre as condições e edital desse leilão. Vamos voltar aqui para a gente ver mais alguns imóveis. Nesse caso aqui, vamos pegar esse imóvel que está com 33% de desconto. Se a gente pega esse imóvel que estava ali sendo vendido por R$ 66 mil, olha isso aqui, 66.292. Um imóvel lá na cidade ocidental, Goiás.
Aqui algumas fotos do imóvel, um imóvel baixo padrão, a gente pode ver isso até pelo valor de avaliação, que é 98.500. Mas vamos ver as condições de financiamento? Olha só isso aqui, financiamento imobiliário. Olha a entrada mínima. Lembra que a entrada mínima é de 10%? Nesse caso aqui também, ó, a gente está falando aqui de só R$6.000 de entrada para comprar esse imóvel e a gente vai financiar o restante, sendo 54.715 financiado diretamente com o Banco BRB. Então, bem interessante, e o BRB também oferece ótimas condições de financiamento. Vamos aqui para o próximo banco que a gente vai avaliar hoje. Banco Santander. O Banco Santander também faz financiamento imobiliário. E como eu falei para vocês, teve um aluno meu que arrematou essa semana o Banco Santander, uma excelente oportunidade, sem nenhuma disputa. Ou seja, ele arrematou com lance único. Vamos pegar aqui o imóvel para a gente entender um pouquinho. Então aqui, olha como vocês podem ver. Temos imóveis aí com 90% de desconto, imóveis com 79%, então vários imóveis aí. Vamos pegar aqui algum desses imóveis para a gente avaliar e entender um pouquinho mais sobre essas condições. Vamos pegar esse imóvel aqui. Lá em Jatobá, ó, aqui tem o endereço do imóvel. Valor de avaliação desse imóvel, R$1.153.000, tá com 72% de desconto. Indo a leilão por R$326.864. Aqui a gente tem algumas imagens do imóvel, da fachada, possivelmente esse imóvel está ocupado, mas vamos continuar aqui a nossa avaliação. Como é que funciona a respeito da condição de pagamento? Está aqui, à vista ou financiamento em até 420 meses. No caso do Santander, eles exigem uma entrada mínima de 65.373. Luiz, esse valor representa quantos por cento do imóvel? A gente vai fazer aqui junto, mas é 20%, olha só. Se o valor do imóvel é esse aqui, 326.864, vezes, vamos colocar aqui os 20%, temos exatamente aqui o valor da entrada mínima. Então, do imóvel do Santander, eles sempre vão financiar, quando o imóvel aceita financiamento, 80% do imóvel. Nesse caso aqui, a parcela sugerida é de R$3.300. Isso aí, para esse imóvel, esse baita imóvel, que além de estar com desconto, um deságio aí de 72%, ele ainda permite financiamento. Então, pode ser uma excelente oportunidade, e por ser menos conhecidos, tanto o BRB, Banco Inter e também o Santander, acaba tendo uma concorrência menor. Então, pode ser uma excelente oportunidade para você que quer arrematar um imóvel usando financiamento. O outro aqui que a gente vai trazer hoje para vocês é imóveis da Caixa, o queridinho dos arrematadores, e eu vou mostrar para vocês por quê. Então, esse imóvel aqui que eu trouxe para vocês, lote Praia da Lagoinha, localizado aqui na Paraíba, Ceará. Então é um imóvel, olha só a área do terreno, 1.820 metros quadrados, uma área privativa de 280 metros quadrados que está em venda online, ou seja, finaliza daqui 1 hora e não tem nenhum lance. Então, um baita imóvel gigantesco. Aqui tem foto da fachada do imóvel, mas vamos para as condições aí que importam para a gente. Forma de pagamento. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Forma de pagamento. Permite recursos próprios, que seria à vista. Permite a utilização de FGTS. Então, eu posso usar o meu FGTS. Se eu me enquadrar nas regras, que isso pode ser um tema para um próximo vídeo, eu posso usar meu FGTS para compor meu lance ou também para pagar como totalidade, se eu tiver um FGTS que permite eu pagar aquele imóvel. E o melhor, permite financiamento somente SBPE. Essa aqui é a modalidade do financiamento. E para esse imóvel aqui, para imóveis da Caixa que aceitam financiamento, igual a gente está vendo aqui, a entrada é de 5%. 5%? É isso aí, né? Parece ser bom demais para ser verdade. Mas eu já fiz várias arrematações desse jeito e eu adoro, porque o desembolso ele é muito baixo. Ó, 419.023,77 vezes 5%. Ó, pensa aqui comigo. Eu estou comprando um imóvel de quase R$1 milhão, 915 mil reais. Olha só o valor que eu vou ter que tirar do meu bolso.
Só R$ 20.950. Isso que eu vou ter que tirar para poder comprar esse imóvel. Então eu estou comprando um imóvel de quase 1 milhão, tendo um desembolso inicial de 5%, que é R$ 21.000. É absurdo. E é só o mercado de leilão que pode proporcionar isso para a gente. Então, hoje a gente viu alguns dos principais bancos que também fazem financiamento. A gente passou aqui pelos bancos Banco Inter, Banco BRB, Banco Santander, que é a Caixa Econômica Federal, a queridinha de todos vocês. Então eu gostaria de reforçar alguns pontos importantes para que não tenham erro, porque esses pontos eles podem atrapalhar e te prejudicar muito na hora da arrematação. Primeiro jeito aqui, vou mostrar para vocês o jeito errado de fazer. Qual que é? Encontrei um imóvel de leilão, dei o lance e só depois eu vou procurar analisar meu crédito, ver se o banco ele vai financiar para mim. Esse é o jeito errado. E se o banco ele não aceitar vender esse imóvel financiado para você? Vai que você não tem renda suficiente para comprar aquele imóvel. E aí, como que você fica? Será que você pode ser multado? Você pode ser penalizado? Será que você vai ter que honrar seu lance pagando nem que seja à vista? Então, o jeito certo é, eu vou pegar o crédito, vou fazer minha análise de crédito, vou saber qual que é o valor máximo que eu posso arrematar para aquele imóvel dentro daquele banco e só depois disso eu vou procurar as oportunidades. E outro ponto que eu tenho que me atentar é sempre analisar o imóvel. Eu preciso saber se aquele imóvel ele aceita financiamento, igual eu mostrei aqui para vocês, ó. Ó o exemplo. Nesse caso aqui, esse imóvel ele permite financiamento. Mas se ele não permitisse, eu poderia arrematar e tentar financiar? Claro que não. Isso aí não. Então, beleza. Se eu já encontrei o imóvel, estou com crédito aprovado, então eu já sei qual que é meu limite, agora sim, eu posso dar meu lance. Então, o financiamento ele faz parte da análise prévia. Eu não posso arrematar e depois eu vou financiar, depois eu vou procurar maneiras aí de me regularizar. Claro que não, a gente tem que ser aí super correto nas nossas análises, a gente tem que seguir essas etapas ponto a ponto para que a gente não seja prejudicado. Então, um ponto importante, a gente não vai escolher o banco porque o Banco Santander é melhor, o Banco Bradesco, o Banco Inter é melhor. Claro que não, a gente vai escolher de acordo com a nossa análise. Aquele imóvel, ele faz sentido mesmo eu dando 30% de entrada? Será que na Caixa vai ter um outro imóvel melhor, que eu consiga ter um desembolso menor dando só 5%? Pode ser que sim, mas se aquele imóvel, naquele banco, ele faz sentido, vai me dar um alto retorno, vai me dar lucro, por que não? Imagina, se numa operação como essa, eu fiz ali R$ 50.000 de lucro. Assim que eu finalizo essa operação, eu vou voltar mais forte para o mercado, eu vou poder arrematar outros imóveis, eu vou poder arrematar imóveis à vista. Para quê? Para que eu faça meus primeiros R$ 100.000 de lucro com leilão de imóveis. E a partir do momento que a gente consegue fazer esses 100 mil, a gente já tem muito mais possibilidades. A gente pode arrematar imóvel à vista, a gente pode arrematar imóveis ali, começar a arrematar imóveis de médio padrão. Isso é sensacional e vai escalar muito seus ganhos. Então vocês já viram aqui, né? Qual que é o banco que eu tenho que escolher? Vocês vão fazer uma análise de acordo com o imóvel que vocês estão analisando. E ali vai estar tudo escrito. Vocês vão ver qual que é o percentual de entrada, quanto que esse imóvel vai financiar ali do valor total da arrematação, qual que é o prazo, qual que vai ser o custo desse imóvel nessa operação como um todo, contando ali desde a arrematação até a venda. Todos esses pontos são importantes. Eu tenho que considerar justamente para aí sim, a partir do momento que eu considerei toda essa análise do imóvel, eu vou saber se aquele banco ele é ideal para mim, se ele faz sentido para o meu perfil hoje. Então, se eu usei a estratégia correta para comprar aquele imóvel, aí sim, eu vou ter sucesso nas minhas operações e essa operação ela vai servir como alavanca para outras. Porque quando eu saio de uma operação bem sucedida, que eu comprei e vendi o imóvel, eu fechei esse ciclo, eu vou estar muito maior para outras arrematações. Eu vou poder realmente viver desse mercado, ter mais tranquilidade e realmente cada vez mais escalando os meus ganhos, porque esse mercado ele é extremamente escalável. Sabe aquele efeito bola de neve? Você faz uma operação, com essa operação você vai fazer 2, 3, 4 e foi assim que eu fiz, foi assim que eu executei. Várias operações pensando sempre em montinho, montão, que me trouxeram no resultado que eu tenho hoje.
e é o que eu estou compartilhando com vocês. Então, antes de arrematar, a gente vai precisar comparar esses 6 critérios que eu mostrei para vocês. O primeiro, o percentual financiado, a entrada, a taxa do financiamento, o tipo do imóvel, se é apartamento, casa, a aprovação, se aquele imóvel ele aprova o financiamento, se eu tenho aprovação também como comprador, e outro ponto importante é o prazo. Eu preciso saber qual que é o prazo do financiamento. Se é 240 meses, igual a gente viu, se é 420 meses, isso faz total diferença para nós arrematantes. Então, se você gostou desse vídeo, curtiu, já deixa seu like e também se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo também pode deixar que eu vou responder todos vocês. Então com isso fechamos o vídeo de hoje e vejo vocês nos próximos.